material de vocês, desenvolvimento do tema gráfico. É o tema que a gente está trabalhando aqui, análise e interpretação de gráfico. Gráfico de colunas, né? Esse é o primeiro gráfico que a gente vai tratar aqui, o gráfico de colunas. Eles são tipos de gráficos geralmente empregados quando queremos representar simultaneamente dois ou mais fenômenos estudados com a intenção de comparar. Então, quando a gente for comparar fenômenos, seja eles dados de pesquisa, dados de produção, o gráfico de colunas ou o gráfico de barras, que eles também são, eles têm a mesma função, só que o gráfico de barras você classifica por ordem decrescente, né? Esse gráfico de colunas ele não tem uma ordem específica a ser apresentado, tá? Mas é bem utilizado quando a gente está buscando comparar dados. Nos exemplos aqui, quando a gente está comparando elementos ou a gente está esclarecendo elementos, quando a gente tem muitas informações, um gráfico aí pode auxiliar para você. Pode auxiliar e vai auxiliar na apresentação desses dados, né? Que se torna de maneira mais visual essa apresentação, né? Aqui a gente vai ver a localização dos elementos de um gráfico. Onde que a gente vai localizar os elementos de um gráfico, né? O título de um gráfico de área, aqui está de área, né? Mas não é de área, a gente está falando de colunas. Ele tem a sua localização variada. Então, geralmente, ele é apresentado na parte superior ou na parte inferior do gráfico. Tá? Ele pode ser apresentado tanto na parte superior quanto na parte inferior. E ele passa a informação dos dados apresentados, o tema a ser representado nesse gráfico, né? Então, qual é a função do título? É apresentar, né, passar as informações dos dados apresentados. Essa é a função do título. E aonde que ele se localiza? Na parte superior ou na parte inferior do gráfico. É o título e é a parte mais importante do gráfico, né? Tão importante quanto o gráfico, pois é ele que vai passar para nós a informação do que é apresentado, né? A fonte ela é mais rígida na localização, tá? Geralmente, na grande maioria, ela está na parte inferior direita do gráfico, tá? Ele aparece mais na parte inferior do gráfico, tá? Em alguns gráficos, principalmente esses que são em artigos, que você encontra em livros, né? Eles são apresentados, a fonte dele às vezes não aparece no gráfico, né? Não aparece em si no desenho do gráfico aqui, mas a fonte está especificado no enunciado, né? Na parte de conteúdo que vem aqui, está especificando da onde é tirado esses dados, e esse gráfico aqui está apenas para ilustrar essa informação, para representar essa informação. Então a fonte não aparece no gráfico, mas ela está aparecendo na matéria, no artigo que você está lendo, no livro que você está lendo. Legal? Ela costuma aparecer mais, essa fonte aparece mais no gráfico quando você está vendo um jornal, onde a introdução, a parte do assunto, ela é falada, então eles apresentam ali da onde que foi tirada essas fontes. Tá? Ela não costuma, é comum a gente não achar ela no gráfico em si, mas ela está na parte do texto, né? Ela está na parte descrita do conteúdo. Mas é apresentada a fonte porque é a veracidade do gráfico, né? Ela que passa para nós a informação da onde esses gráficos, esses dados estão sendo tirados, né? Da onde que eu tirei esses gráficos, para a gente ter uma questão ali da veraticidade desses dados, né? Se é uma fonte confiável, se esse site ali tem responsabilidades com a informação, né? Então a gente tira essa credibilidade do gráfico a partir da fonte. Números barras eixos, tá? Os eixos ou os números, eles são os dados de relação, tá? Que relacionam essas informações. Então os números e dados são apresentados tanto na horizontal quanto na vertical, né? E a sua grande maioria relaciona datas e valores. Então por que eu não coloquei só o eixo aqui, professor? Esse aqui é um eixo ortogonal, né? A gente está falando aqui de um plano, né? Então a gente tem aqui um eixo ortogonal. No caso do gráfico pizza, por exemplo, né? A gente tem o gráfico pizza, ele não tem eixos ortogonais, ele não tem
eixos verticais e horizontal, né? A gente está trabalhando com números, está trabalhando com porcentagens. Então, isso aqui também se refere a esse tipo de eixo, né? Esses dados relacionados, essa porcentagem. Por exemplo, um gráfico teia. O gráfico teia é aquele de comparação, onde ele tem todos esses modelos. Então aqui geralmente a gente está usando comparações. Quem aqui jogou Free Fire ou algo do tipo, qualquer joguinho desses, vocês têm visto ali a questão da comparação da arma, né? Muitos gráficos aparecem da arma, assim, por exemplo, a letalidade, velocidade de disparo, velocidade de carregamento, e aparece um gráfico mais ou menos nesse modelo, assim, que joga qualquer jogo que tem esses tipos de dados, aparece um gráfico assim, ou pode variar a ordem que ele aparece, né? Ele pode mudar conforme os elementos que ele está comparando, né? Quanto mais próximo da informação, maior é aquela qualidade presente neste gráfico. Tá? Mas esse gráfico aqui ele não é tão comum, ele aparece mais aí em jogos e comparações de qualidades. Então ele é mais comum aparecer em comparações de qualidade. Mas esses tipos de gráficos são gráficos que não se caracterizam pelos eixos, né, na vertical e horizontal. São outros tipos de eixos, mas todos eles têm essas informações relacionando esses dados. Então a gente chama eles de números ou eixos. Tá? Em uma grande parte são eixos, mas tem esses específicos onde a gente não trabalha com eixos, a gente relaciona apenas valores, números, ok? E legendas, né? Diferente da fonte, né? A legenda ela ajuda a facilitar a compreensão, né? Ela ajuda a esclarecer esses dados. Então, por exemplo, num gráfico linha, né? O gráfico linha é aquele que a gente tem um monte de dados seguindo aqui e essas linhas são de diferentes cores. Então a legenda vai facilitar, ela vai explicar para nós o que cada linha dessa significa, o que cada relação dessa linha está fazendo, tá? Então essa legenda ela pode aparecer tanto no eixo, tá? Em alguns gráficos vocês vão ver que a legenda já aparece esclarecendo os eixos. Em outros casos, além dos eixos, ela aparece aqui do lado esclarecendo as cores, né? Dizendo o que significa cada cor. Então a legenda, né, em sua grande maioria, aparece no lado direito, né? Quando a gente está falando de legenda de cor, é comum ela aparecer do lado direito, tá? E os gráficos de coluna, barras que vocês vão ver, a legenda ela aparece aqui informando para nós o que cada coluna significa, né? Agora a gente vai ver aqui algumas dicas, mas depois vai ter alguns exemplos de gráficos onde a gente vai focar nos elementos, tá? Onde a gente vai identificar estes elementos, tá? Para vocês irem se situando de como a gente identifica esses elementos que eles fazem presente, né? E é necessário para a interpretação do gráfico, né? A gente precisa saber identificar esses elementos, aonde estão, para a gente conseguir ter uma boa leitura desse gráfico. Elas estão ali para auxiliar nos gráficos, nas leituras, né? Próximo, algumas dicas de como ler, analisar e interpretar o gráfico, tá? Isso aqui é mais a parte teórica, tá? Quando a gente for fazer a análise dos gráficos, né, que é os próximos slides aqui, a gente vai ver os gráficos em específicos. Então daí conforme a gente vai vendo esses gráficos, vocês vão vendo que o método que a gente vai utilizar para analisar e para interpretar o gráfico é sempre o mesmo, né? A gente vai buscar informações no título, a partir dessas informações do título a gente vai buscando nos eixos, depois a gente vai para a legenda para poder ter uma noção do gráfico. Depois que a gente sabe do que esse gráfico está falando, o que ele está relacionando, o que cada cor significa, aí sim a gente vai buscar a interpretação desses gráficos, tá? Mas a gente precisa entender os elementos desse gráfico e o que esse gráfico está tentando passar. Tá? Então a gente deve buscar alguns pontos importantes para a interpretação. Primeiramente, a gente vai buscar no título. Tá? Então o primeiro passo é sempre tentar localizar o título. Então aqui, primeiramente, devemos buscar o título desse gráfico, né? Geralmente ele está na parte superior ou inferior do gráfico. Por que a gente vai buscar o título desse gráfico? Porque é ele que vai nos informar o tema desse gráfico, sobre o que esse gráfico está falando, né? O que ele está se referindo.
qual é a informação que ele deseja transmitir. Então, a partir do ponto que a gente identificou o título do gráfico, a gente vai buscar saber o que esse gráfico está falando, o que ele está relacionando, né? Se a gente não tem o enunciado anteriormente, né? Toda a descrição dos dados anteriormente. Então vamos buscar o título, vamos ver do que ele está falando. Segundo passo, tendo conhecimento do tema a que esse gráfico se refere, então tendo localizado esse título e aí sabendo o que ele está falando, o que o gráfico está tentando transmitir, a gente vai buscar os números, né, os eixos desse gráfico. Então no caso aqui de um gráfico coluna, a gente vai buscar os eixos. De um gráfico pizza, a gente vai buscar os números, né? De um gráfico de rede, a gente vai buscar os números. A gente vai buscar informações, o que esses dados estão relacionando, né? O que esse gráfico está relacionando. Buscar os dados utilizados no eixo desse gráfico, a gente vai analisar o eixo da vertical e o eixo da horizontal, isso quando houver. Tá? Buscando informação de qual é o tipo de relação que esse gráfico utiliza. Tá? Aqui tem uma palavrinha importante. Tá? O tipo de relação. Desculpa. O que esse gráfico está relacionando? Aqui tem alguns exemplos de relações desses gráficos. Né? Datas e números, hora de produção, né? Hora e produção, quantas peças foram produzidas por determinadas horas. Por exemplo, questão de desmatamento, a gente pega anos e quilômetros de áreas desmatadas. Isso são as relações que ele está fazendo. Tá legal? Então, primeiro passo, buscamos o título. É ele que vai dizer para nós o que está falando esse gráfico. Depois que a gente sabe o tema desse gráfico, a gente vai ver o que ele está relacionando. O que cada eixo ali está relacionando. O que a gente está comparando esses dados, né? A gente está pegando o ano com a área desmatada, dependendo do que o título está falando. Tá? Então, por isso que a gente busca o título primeiro, porque ele que vai dizer o que está sendo transmitido nesse gráfico. Aí a gente vai buscar a relação que esse gráfico está fazendo. Por fim, não menos importante, a gente vai buscar a legenda. Tá? A legenda ela pode aparecer tanto nos eixos, né, informando os eixos, ou quando a gente está relacionando várias informações que tem cores diferentes nesse gráfico, a gente vai ter uma legenda de cor. Tá? E a partir dessa legenda de cor, a gente vai poder concluir algumas informações. Então, o primeiro passo, buscamos o título. O título vai dizer o que esse gráfico se refere. Tá? Do que a gente está falando, o que esse gráfico está falando. Depois, a gente vai pegar o tipo de relação que esse gráfico está utilizando. E depois, a gente vai buscar a legenda desse gráfico, né? Porque ela vai auxiliar na leitura, ela indica o que cada uma dessas regiões representa, o que cada uma dessas cores representa. Legal? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de gráficos, tá? Então, analisando, seguindo o mesmo princípio descrito ali na parte anterior para vocês, né? Nas dicas de como analisar e de como interpretar um gráfico, tá? A gente vai seguir esses princípios ali. Aqui a gente tem quantos anos são necessários para a decomposição no oceano. Esse é o título. Então o título já está nos falando que está falando de anos necessários para a decomposição no oceano. Já sei o que esse gráfico está tentando me passar. É o tempo que leva, né, os anos necessários para a decomposição nos oceanos. O título já me informou isso. Agora eu vou passar para a parte dos eixos. Eu vou analisar os eixos. O que ele está relacionando? Ele está relacionando. Opa! Deixa eu voltar aqui. Pegar a caneta. Ele está relacionando os anos necessários. E aqui a gente tem as matérias. O que cada um deles, né? A gente está relacionando lata de alumínio, o tempo necessário, a fralda descartável, o tempo necessário, a garrafa plástica, o tempo necessário, a linha de pesca, o tempo necessário, a sacola plástica, né? E quanto tempo leva, o copo de isopor, quanto tempo leva. Isso tudo são alguns materiais encontrados no oceano e a relação com o tempo que ele leva de decomposição.
Feita essa análise, a gente não tem a legenda, porque a gente está apenas comparando uma grandeza, né, que é a matéria-prima com o tempo necessário, então não estamos utilizando várias cores, então não é necessário a legenda de cor. Aqui a gente já tem a legenda especificando a relação dos eixos, né, então já temos uma legenda aqui, mas não temos a legenda de cor, que é aquela que aparece aqui do lado, tá? Não é obrigatório aparecer, ela só vai aparecer quando for necessária. Então, a partir desse momento que a gente já sabe o que cada dado está fazendo, o que esse gráfico está transmitindo, o que ele está relacionando, a gente pode concluir coisas a respeito desse gráfico. Então, ele está falando da decomposição. Então, eu sei que a linha de pesca, que é esse eixo maior aqui, ela leva 600 anos para se decompor no oceano. Então, 600 anos é mais de meio século. Vocês têm uma noção, mais de meio século. É mais de meio século, não, mais de meio milênio. Um século é 100, então um milênio é 1000. A gente tem aqui bastante tempo de decomposição para uma linha de pesca. Uma garrafa plástica, que é algo mais comum, né, mais comum no nosso dia a dia, ela leva em média 450 anos para se decompor nos oceanos. Então, isso é garrafa de plástico, não aquela biodegradável. A gente já tem algumas garrafas que estão se referindo aí, que a gente já está partindo para a questão biodegradável. Aqui a gente está falando do plástico em si, né? A garrafa plástica. É o mesmo tempo que leva uma fralda descartável, né? Então imagine aí uma criança, né? Para quem tem irmão pequeno, o tanto de fralda que ele utiliza até parar de usar a fralda, né? Então ele começa usando ali de manhã, tarde, noite, a cada 3, 4 horas tem que trocar, depois passa 2 por dia, 1 por dia, apenas à noite, depois que ele sai. Imaginem o tanto de fralda que essa criança tá desperdiçando agora com essa moda, né, da fralda descartável. No meu tempo ainda tinha fralda descartável, mas não era tão comum assim, né? Agora a gente vai ali no mercado ali com 30, 40 reais, a gente compra ali 40, 50 fraldas descartáveis, é claro que de uma marca superior, né? Mas como a gente vai jogar no lixo, não tem a necessidade de ser uma marca tão boa assim, né? Isso mostra para nós a situação, né, que a gente está se colocando. 450 anos. Isso é muito tempo para uma fralda descartável. Agora imagine uma criança aí que chega a usar 1.000, 2.000 fraldas no seu processo ali de 1 a 3, 4 anos ali, que é o tempo em média que leva para a criança parar de usar fralda, né? Então é muito tempo, né? Muito tempo de decomposição. A sacola plástica leva em média aqui aqui seria 50, uns 20 anos aproximadamente, para se decompor, o que já é bastante tempo, né? Uma sacola plástica aí, a gente vai fazer uma compra e volta com 5, 6 sacolas plásticas, né? Então leva 20 anos para se decompor caso ela pare nos oceanos. Isso é muito tempo, né? A gente está falando aí de muito tempo de decomposição. Então, partindo desses princípios de análise, né, quando a gente tem essas informações, a gente consegue concluir dados, né? Então, a partir do momento que a gente sabe qual é a relação que esse gráfico está fazendo, do que ele está se referindo, a gente pode interpretar esse gráfico. Mas para a interpretação, e aqui eu deixo muito claro isso, que para interpretar esses dados, a gente precisa ter análise de cada elemento desse gráfico. Um outro gráfico aqui, um outro exemplo. O desmatamento da Amazônia a cada ano, né? De agosto a julho. Então é de agosto de 2003 a julho de 2004. De agosto de 2004 a julho de 2005. De agosto de 2005 a julho de 2006. Né? Ele está fazendo essa comparação aqui. Caneta. Então, com o título, analisando o título e indo direto nos eixos, a gente já consegue ter uma noção do que ele está falando. Ele está falando do desmatamento da Amazônia e a relação que ele está fazendo. Área desmatada por quilômetro quadrado. Então aqui ele está se referindo em quilômetros quadrados. E o ano de análise. Aqui o título já especificou para nós que esse ano começa em agosto e vai até julho do ano seguinte. Começa em agosto
até julho do ano seguinte. Então, analisando esses, sem partir para os dados específicos, né? Analisando o título e os eixos, como só tem uma cor, não é necessário a legenda de cores, mas aqui a gente já tem a legenda, né? Identificando que é área desmatada. Aqui não precisa identificar que é data, porque a gente já tem essa noção, né? Já foi especificado no título, né? Já passa para nós esse tipo de informação. Mas buscamos o título, do que ele está falando? O desmatamento da Amazônia a cada ano, de agosto a julho. A relação que eles estão fazendo, então, é de anos, né? Anos analisados por quilômetros quadrados. Né? Então, cada ano ele está relacionando uma quantidade de quilômetros quadrados. A partir do momento que a gente tem essas informações, a gente pode partir para o dado, para o gráfico em si. Né? Porque a gente já sabe o que cada eixo está significando, o que cada coluna significa. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue concluir. Então, o ano que teve menor índice de desmatamento, segundo esse gráfico, 2007. Né? Ele vai até 2008. É de 2003 a 2008. Então, a gente sabe que o ano de 2007 foi o que teve o menor índice de desmatamento. Né? Isso partindo de agosto de 2007 a julho de 2008. Então, a gente tem essas informações aqui que foi de média aqui 12 mil quilômetros de área desmatada. E o ano que teve o maior foco aqui foi o ano de 2004. Teve em média aqui 25 para 30 são 5, 27,5, né? Ele está mais ou menos na metade aqui. 27.500 quilômetros quadrados, né? Isso de área desmatada. Então, partindo dessas informações, a gente tem aqui, a gente consegue ter uma base para analisar e interpretar esse gráfico. Agora aqui, um erro bem comum de aparecer, tá? Erro não, tá? Eu não diria que isso é um erro. Isso aqui são algumas informações que são colocadas propositalmente para fazer com que você tenha uma interpretação errada de dados, tá? Aqui eu peguei dados fictícios, tá? Esses dados aqui fui eu que inventei, tá? Não foram tirados de pesquisa, até para a gente não colocar a questão política em si, tá? Mas é o meio, é para vocês não deixarem se confundir aí pelos dados transmitidos. Reparem esse gráfico, ele está falando de intenções de votos, né? Ele está relacionando os candidatos com uma porcentagem intencional de votos. Reparem aqui, que a gente tem o candidato A e o candidato B. Se a gente for analisar esse gráfico, partindo apenas pela representação visual, né, se não tivesse representando essas informações aqui, o que a gente poderia concluir? Que o candidato A ele vai ganhar com uma margem extremamente grande. Né? Então, o candidato A aqui ele é preferencial na pesquisa, né? E com uma grande margem ali de interpretação. Só que se a gente for analisar a escala desse gráfico, né, a gente vai ver que o candidato A e o candidato B eles estão praticamente empatados. Né? Se a gente for colocar aqui 5 pontos percentuais de erro, tanto para mais quanto para menos, esse aqui pode cair para 51,82 e esse aqui pode subir para 56,3. Então, em alguma situação, o candidato B pode até passar à frente do candidato A. Mas esses dados são colocados em uma escala grande, diferente, desproporcional, de modo a fazer com que o leitor tenha essa análise, né, de que não adianta votar no candidato B porque ele não tem chance. Então, aqueles candidatos, aqueles eleitores que estão na dúvida de quem votar entre o candidato A e o candidato B, vendo esse tipo de gráfico, esse tipo de representação, ele certamente vai votar no candidato A, para não ter aquela questão do meu voto foi fora, votei no candidato B, mas o candidato A aqui já está ganho. Tá? Não é isso que esse gráfico está passando. Então, muito cuidado, principalmente quando você está vendo pesquisas com relações a intenções de votos. Tá? Muitos partidos fazem isso propositalmente como jogada para pegar esses eleitores que não têm essa noção
do que os dados estão fazendo, né? Então, geralmente, eles colocam aqui esse 56,82% bem grandão e esse 51,3% preto, colocam numa cor neutra, bem pequenininha, esse aqui numa cor bem chamativa, chamando a atenção de vocês para o tamanho desse gráfico, né? A intenção de votos. Mas reparem na escala, né? A escala está tratando de 1 para 1. Então, se a gente for colocar aqui 3 pontos percentuais, que já é uma margem muito baixa, né? Se a gente for analisar aqui com a margem de 3 pontos percentuais, vocês vão ver aqui que essa análise aqui, esse aqui pode chegar a 53,82, esse aqui pode passar a 54,3, né? 54,3% dos votos. Ele passa à frente do candidato A, mas essa escala propositalmente está ali para confundir. Tá? Então, muito cuidado com as escalas. Legal? O gráfico de barra, né? Então, o gráfico de barra aqui a gente não vai falar tanto dele porque ele possui a mesma função do gráfico de colunas, só que ele está na parte horizontal, tá? Então, ele possui basicamente a mesma função dos gráficos em coluna com os dados na horizontal, tá? E as informações dispostas na vertical. Um gráfico de barras representa diferentes valores na forma de barras retangulares para mostrar comparações entre categorias, tá? Esse retangulares aqui, ele é dependendo do modelo do gráfico que você vai utilizar. Tá? Vocês vão ver alguns exemplos aqui onde não utilizam barras retangulares, mas utilizam barras até porque para a questão visual, né? Depende ali do modelo, design, de gráfico, mas o princípio é o mesmo, tá? Aqui a gente está vendo a taxa de desmatamento anual na Amazônia, né? Isso partindo do ano. Então a gente viu aqui o título, né? Pelo título, ele está se referindo à taxa de desmatamento anual. Os eixos em si relacionam o desmatamento, né? O ano em questão, com o desmatamento registrado em quilômetros quadrados. Então ele está relacionando o ano com o nível de desmatamento, né, que é por quilômetros quadrados. Aqui, partindo dessas informações, a gente já pode concluir aqui que o ano de 2012 foi o que teve o menor índice, né, com 4,571 quilômetros quadrados de desmatamento, né? Então ali 4.571 quilômetros quadrados de área desmatada, né? E aqui também a gente pode concluir que o ano de 2008, né, foi o ano que teve o maior registro, segundo essa pesquisa, né, de 12.911 quilômetros quadrados. Né? Então aí a gente tem bastante de área desmatada, isso no ano de 2012. Tá? Então, a partir dos princípios que você sabe do que esse gráfico está falando e a relação que ele está fazendo, é muito mais tranquilo você poder analisar e interpretar esse gráfico. Então, agora que a gente já viu alguns exemplos de gráfico e coluna, vamos dar uma olhada em algumas questões tiradas de vestibulares e Enem para termos algumas noção de como essas questões são apresentadas, isso na vida acadêmica. Tá? Mas essa análise vocês vão tirar para sempre. Tá? Utilize esse mesmo princípio. Antes de você ir para os dados, o que está referindo cada coluna, você tem que saber o que significa. O que esse gráfico está falando, qual é a relação que ele está fazendo. Aí depois você passa para as informações. Tá legal? Aqui a gente tem um Enem de 2006, tá? A questão número 23. Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa na taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relacionados aos países mais populosos em 2000 e também projeções para 2050. Né? Então aqui a gente tem países mais populosos no ano de 2000, isso aqui em milhões de habitantes, tá? A gente está falando em milhões de habitantes, isso em população. E a gente tem a China aqui com 1 bilhão, no caso, aqui já está falando em milhões, né? 275 habitantes, né? 1,008 milhões de habitantes, 283 milhões de habitantes. A Indonésia com 212 milhões de habitantes.
O Brasil com 170 milhões de habitantes. Tá? Isso aqui são em 2000, tá? Dados tirados no ano de 2000. Aqui no outro gráfico a gente tem uma estimativa, uma previsão para 2050, né? Onde a Índia vai chegar em 1,572 bilhões de habitantes. A China chega em 1,462 bilhões de habitantes. Os Estados Unidos, 397 milhões de habitantes. O Paquistão, 344 milhões de habitantes, tá? Tá falando em milhões. E a Indonésia, 311 milhões de habitantes, tá? Essa é a previsão que eles estão fazendo, tá? E ele pergunta, né? Com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, ele está perguntando aqui, a taxa de crescimento populacional da China será negativa. A população do Brasil duplicará. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que a dos Estados Unidos. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. A China será o país com a maior taxa de crescimento populacional no mundo. Então vamos concluir aqui. Vamos passar para a primeira alternativa. A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Então vamos analisar a China aqui. Eles estavam com 1,275 bilhões de habitantes. Ele vai passar para 1,462. Foi negativo? Não, foi positivo. Foi uma taxa de crescimento pequena, mas cresceu. Então não será negativa. Então aqui, letra A não serve como resposta. A letra B diz, a população do Brasil duplicará. Então o Brasil está com 170, 170 para duplicar, então seria 170 vezes 2, isso seriam 340. Então a gente teria aqui 340, teria que ter 340 milhões de habitantes no Brasil. Vamos analisar aqui. O Brasil nem aparece entre os 5 maiores, né? Se ele não aparece, a gente tem que a Indonésia aqui, que é o quinto último, tá com 311, significa que o Brasil é inferior a ela. Ou seja, o Brasil não duplicou. Porque se tivesse duplicado, ele teria chegado a 340 ou mais. Como não chegou, né? Ele não chegou nem a 311, que é o dado que está sendo apresentado aqui. Então significa que não duplicou. Ou seja, a letra B não serve como base não serve como resposta para essa questão. A outra alternativa, a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que os Estados Unidos. Então vamos ver a taxa de crescimento da Indonésia. A Indonésia está com 311 e ela estava com 212. Então dividido por 212. Isso aqui não dá para dividir, coloca um zero, acrescenta um aqui. Isso aqui vai dar por 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 4. Opa! A gente está comparando a Indonésia, né? Não. Um minuto. Vou apagar aqui. Baixa. Aqui. Ó, deixa eu fazer essa divisão aqui de forma mais correta. Vou fazer aqui em cima que tem mais espaço. Então a gente teria 311 dividido por 212. Aqui sim dá para dividir, dá por 1 e dá 212. Aqui corta, fica 0, aqui fica 11, sobra 9. Aqui pega emprestado, fica 10, sobra 9 e dá 0. Não dá para dividir, eu acrescento a vírgula, coloco um 0, aí sim dá por 4 e dá 848. Pede emprestado, aqui fica 2, aqui fica 8, aqui fica 4, fica 1 e dá por... não dá para dividir, né? Então acrescento mais um 0, dá por 6, vai dar aqui
6 vezes 2 é 12, sobe 1, 6 vezes 1, 6 mais 1, 7, 6 vezes 2 é 12. Pede emprestado, aqui fica 1, aqui fica 10, sobra 8. Pede emprestado, aqui fica 3, aqui fica 11, sobra 4, aqui fica 1, fica 0. Dá para continuar, acrescenta um 0 e vai dividindo, mas não é necessário, tá? A gente chegou aqui a uma taxa de crescimento de 1,46%, né? Ou seja, a Indonésia aqui cresceu 46%, né? Vou pegar aqui, não é 1,46. É de 46%, né? Esse 1 significa que foi um aumento de 46%. Os Estados Unidos, ele está com 397, eu vou fazer aqui do outro lado. E antes ele estava com 283. Então dá por 1, dá 283. Aqui dá 4, 1, 1. Não dá para dividir e acrescentar vírgula. Eu coloco um 0. Vai dar por 4. 4 vezes 3 é 12, sobe 1. 4 vezes 8 é 32. Mais 1 é 33. 4 vezes 2 é 8. 9, 10, 11. 32 para 40 sobra 8. Acrescento um 0 aqui. Não dá para dividir. Coloco um 0 ali. Coloco outro 0 aqui. Vai dar para continuar aqui, mas a gente não tem necessidade, né? Porque já chegamos a 2 casas decimais. E aqui o crescimento dos Estados Unidos é de 40%, né? Esse 1 significa que foi um crescimento de 40%. Então, os Estados Unidos cresceu 40%, a Indonésia cresceu 46%. A letra C está dizendo a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que a dos Estados Unidos? Não, negativo. Tá? Não será menor. Então, a gente já tem essas noções aqui. Eu vou deixar esses aqui embaixo para servir de comparação aqui para a nossa letra E, né? A letra E aqui, ela está falando que a China será o país com a maior taxa de crescimento populacional. Então vamos comparar aqui a China. Vamos ver a taxa de crescimento da China. Ela está com 1.462 e antes ela estava com 1.275. Dá por 1, que vai dar 1.275. Pede emprestado, aqui fica 12, sobra 7, aqui ficou 5. Pede emprestado, aqui fica 3 e aqui fica 15. 7, 8, 9, 10, sobra 8. Aqui sobra 1, sobra 0. Não dá para dividir, coloca uma vírgula, coloca o 0. Vai dar por 1 de novo, que vai dar 127, que vai dar 1.275. Pede emprestado, aqui fica 6, aqui fica 10, vai sobrar 5. E aqui ficou 6. 6 tira 7 não dá, pede emprestado, aqui fica 7 e aqui fica 16, vai dar 9. 7 tira 2, sobra 5. 1 tira 1, sobra 0. Então deu 1 aqui, vai dar por 4, né? Eu acrescento um 0 aqui, dá por 4 e assim sucessivamente. Então a taxa da China, né, divisão aqui normal, né, vai ser de 14%. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional? Não, ela subiu 14%. A gente sabe aqui que a Indonésia subiu 46%. Então a letra E também não serve. A única que serve como resposta é a letra D. Mas, analisando aqui a questão do Paquistão, vai crescer mais de 100%? O Paquistão nem aparece. Tá? Nem aparece aqui significa que é menor que 170. Então, digamos que seja igual ao Brasil, 170. Para ele crescer 100%, ele tem que duplicar. Dá mais 170. Então, a população do Paquistão tem que ser maior que 340. A população do Paquistão será de 344. Então, sim, de fato, a população do Paquistão vai crescer mais de 100%. Então, resposta correta, a letra D.